Resolvendo minha tela já aí? Sim. Sim, né? Beleza, então. Aí, galera, olha só. A gente terminou falando, iniciando a nossa conversa aí sobre evidências da evolução, né? Então, a gente falou dos registros fósseis. Aí, normalmente, a gente associa registro fóssil a ossos petrificados e tal, mas não precisa ser, né? Mostrei para vocês que tem pegadas, né? Outras estruturas aí, outras marcas, né, deixadas por seres milhares de anos, que a gente também consegue usar como, que a gente considera um registro fóssil, tá? Além disso, pessoal, a gente tem uma outra evidência que a gente chama por homologias e analogias, que também são evidências aí da evolução, beleza? Bom, o que a gente chama de homologia, galera? Na verdade, homologia é o nome que a gente dá para órgãos que têm uma mesma origem embrionária, mas diferentes funções, tá? Vamos botar aqui, ó. Vocês estão aí, gente? Estamos aqui. Sim. Beleza. Então, olha só, órgãos homólogos, vou botar aqui. Órgãos homólogos são órgãos que têm mesma origem embrionária, mas apresentam diferentes funções, tá? Vou dar um exemplo aqui e depois eu explico qual é a relação disso com a evolução. Ó, mesma origem embrionária, mas diferentes funções. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Por exemplo, assim. Se eu pensar, vamos pensar aí em um macaco, vamos pensar em uma baleia, vamos pensar em um morcego e vamos pensar em um cavalo. Todos esses animais pertencem a qual grupo, pessoal? Mamíferos. Mamíferos, né? Então vamos pensar aqui, ó, um braço de um primata, pode ser até humano, um braço humano, né? Nós também somos macacos, né? Então, um braço humano, uma pata de um cavalo, uma asa de morcego, e uma nadadeira de baleia. Então, eu estou falando só de mamífero, certo? É o mesmo grupo animal. Todo mundo consegue enxergar que uma pata de cavalo também é um braço? Acho que sim. Sim, né? A pata dianteira, pelo menos, né? Pata dianteira, pelo menos, também seria um braço. Todo mundo entende que a asa de um morcego também é um braço? Assim como a nadadeira da baleia também é um braço? Então, as 4 estruturas que eu citei, elas são membros anteriores, são braços, tá? Só que com funções diferentes, né? O braço humano tem uma função prênsile, a pata do cavalo é para correr, a asa do morcego é para voar, a nadadeira da baleia é para nadar, mas todas essas estruturas são braços. E se são braços, elas têm uma mesma origem embrionária. Se eu pensar no embrião desses animais, o braço, ou a pata, ou a asa, ou a nadadeira, todos vêm do mesmo lugar, né? Todas essas estruturas são membros, um membro, né, pelo menos, um membro anterior. Então, todos têm a mesma origem embrionária. Ora, se todos têm a mesma origem embrionária,
Isso indica que todos os animais têm um ancestral comum, correto? Correto. E que esses ancestrais, e que desses ancestrais houve uma derivação, né? Os descendentes foram sofrendo modificações ao longo do tempo, e essas modificações relacionadas com o quê, terceiro ano? Essas modificações de um membro anterior original, para uma asa, para uma pata, para um braço, tem a ver com o quê? O que, digamos assim, estimularia essas mudanças? Você tem a necessidade de fazer algo. Ter a necessidade. Explica isso para mim melhor. Uai. Sei lá, tipo, a espécie vai desenvolvendo e a partir do momento, sei lá, precisa da necessidade de voar e começa a desenvolver. Tá, e se você precisar voar, você vai desenvolver asa? Não, né? Não tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Acho que é adaptabilidade. Adaptação. E quem que determina se você é adaptado ou não? Aí acho que depende do nicho. Nicho ecológico, não sei. Do nicho. Nicho é o que eu preciso para existir ali, né? Do ambiente você está falando, é isso? É isso. Beleza. Adaptação a um determinado ambiente. Então, quem determina se você é apto ou não é o meio no qual você vive. As suas características hoje podem te tornar apto em um determinado ambiente A, mas inapto no ambiente B, por exemplo, né? Então, é um meio que vai selecionando, que é a seleção natural de Darwin, né? O meio é que vai selecionando aquelas características que são consideradas necessárias para aquele meio ou desnecessárias para aquele meio. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte situação. Se você está mudando ao longo do tempo, mudar ao longo do tempo é evoluir. Concordamos? Você tinha um órgão único e desse órgão várias outras coisas surgiram. Ou seja, houve mudanças. E essa mudança sempre vai ser uma evidência da evolução. Ficou clara a lógica aqui? Sim. Então, ó, vamos pegar uma fotinha aqui, ó, por exemplo. Vou pegar essa foto aqui. Essa figurinha. Esse aqui tá maior. Ah, esse aqui tá maior. Olha só, se você olhar aqui, vamos pegar essa figurinha, trazer para cá, ampliar um pouquinho. Tá dando para ver de boa? Não tá ficando aqui. É 880, assim mesmo? Ué. Será que é esse pontinho aqui? Bom, enfim. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a estrutura aí de um braço, a estrutura de uma pata, a estrutura de uma asa de morcego, etc. E aí, pessoal, vocês conseguem perceber que a figura tá pintadinha aí de diferentes maneiras, né? Evidenciando que os ossos em cada uma dessas estruturas são os mesmos. Então, o braço humano, ele tem ali um rádio, uma una, um número. Eu também vou encontrar um rádio, uma una, um número na pata do cavalo, um rádio, uma una, um número na ladeira da baleia ou na asa do morcego. Então, as estruturas ósseas, os ossos são exatamente os mesmos, na mesma quantidade. E isso, galera, sugere uma ancestralidade comum. Então, eu sei que eu tinha um original e, a partir desse original, outras coisas modificaram, né? Foram dando origem a outras coisas aí. E, nesse caso, você tem uma prova clássica de que os seres vivos mudam ao longo do tempo. Então, a homologia é uma evidência da evolução. Beleza?
Perguntinha, nada? De ninguém? Não Acho vou que conseguir não. escrever aqui, não. Você Bom, poderia se repetir, professor? poderia. Eu estou falando assim, por exemplo, a ideia é, você tem um ancestral comum, que a gente está falando de mamífero, né? Então, a gente vai ter um parentesco com todos os outros mamíferos, e desse ancestral comum surgiu uma espécie 1, surgiu uma espécie 2, surgiu uma espécie 3, que apresentam características diferentes daquele ancestral comum. Ou seja, por exemplo, no E1, eu tenho um membro anterior que é um braço. No E2, eu tenho um membro anterior que é uma asa. No E3, eu tenho um membro anterior que é uma nadadeira. Como as estruturas são as mesmas, os ossos são os mesmos, a origem embrionária é a mesma, né? Então, a gente, quando seres são parecidos, isso sugere o quê? Parentesco, né? Parentesco evolutivo, em princípio, pelo menos, né? E aí, nesse caso, o que eu posso inferir? Eu posso inferir que aquele ancestral comum tinha uma determinada característica e, a partir dessa característica, outras surgiram. Ou seja, seres vivos mudaram. E quem muda é quem evolui. Sacou, Davi? Entendi. Obrigado, professor. Beleza. E o que seriam órgãos? Vamos botar aqui. E o que seriam órgãos análogos? Órgãos análogos são aqueles órgãos que têm uma mesma função, mas com uma diferente origem embrionária. Tá? Então, você vai ter aqui uma função idêntica. Por quê? Então, a gente tem, órgãos com origem distinta, mas uma mesma função. Por exemplo, alguém pode me dar um exemplo aí? Ou vocês estão tão preocupados assim com provas de física? Seria o pulmão? Não sei. O pulmão e Algo o quê? respiratório. Hã? Algo respiratório. Mas tem que falar qual. Vamos pensar em coisas mais evidentes, Davi. Por exemplo, assim, se eu pensar em uma asa de uma ave qualquer e uma asa de uma, sei lá, de uma mosca, de um inseto. Asa na ave e asa na mosca tem a mesma função, não tem? Voar. Só que a origem embrionária é totalmente distinta. Uma asa de uma ave é um braço, é um membro anterior. Uma asa de uma mosca é um braço? Não, não é. Deixa eu ver se eu acho assim. Aqui, Por exemplo, aqui, Vou botar essa figurinha aqui para complementar. Então, eu estou vendo aqui, uma asa de um inseto, uma asa de uma ave. A asa da ave é um braço. A asa do inseto não é um braço. Então, a origem embrionária é totalmente distinta, mas a função é a mesma. Ou seja, órgãos, estruturas distintas se assemelharam em função do processo evolutivo. Tá? Quer ver? Tem uma que é muito boa aqui, que é essa aqui, tá muito pequena. Essa aqui, Aqui eu estou mostrando para vocês 3 animais que não têm relação de parentesco direta entre eles.
que é o golfinho, que é um mamífero, o ictiosauro, que é um dinossauro extinto, um réptil extinto, e o tubarão, que é um peixe. Então, ó, eu estou falando de um peixe, de um réptil e de um mamífero. Animais que não têm parentesco direto entre si. Mas se você for olhar o padrão corporal é muito similar, não é? É, parecido. Beleza? Então, tem um mesmo, vamos botar aqui, tem um mesmo, ou um semelhante, pelo menos, né? Padrão corporal. E por que seria similar? Porque são grupos bem distintos. E por que seria similar? Alguma sugestão? Por que o golfinho tem um padrão corporal tão similar a de um peixe e tão diferente da gente, por exemplo, que estamos próximos? Por causa Eu do não sei. ambiente que ele vive? Boa! Por causa do ambiente que ele vive. Como assim por causa do ambiente que ele vive, claro? Ué, ele vive na água, né? A gente vive na terra, no sol. Então, se você olhar, o ambiente do ictiosauro, o ambiente do golfinho, o ambiente do peixe é o mesmo. Não é o mesmo? E eles não vão comer, na maioria dos casos, a mesma coisa? Peixes, por exemplo? Então, as pressões seletivas que essas três espécies, tanto tão distintas, sofrem, são as mesmas. Então, essas mesmas pressões seletivas fez com que esses animais se adaptassem, sofressem modificações de acordo com o ambiente. Por isso, a similaridade corporal para animais tão distintos. Tudo bem? Repete essa frase, Enes, por favor. Eu disse assim, por exemplo, golfinho e tubarão, eles vivem num ambiente, por exemplo, né, marinho e se alimentam de peixes. Ora, se eles estão vivendo no mesmo lugar e comendo a mesma coisa, as necessidades são as mesmas, concorda? Então, o Sim. ambiente, ele vai selecionar aquele padrão corporal que é mais adequado a essas condições via seleção natural. Então, quem tiver um padrão mais adequado, mais eficiente, tende a viver mais e, consequentemente, tende a ter mais filhotes. E essas características tendem a aumentar na população. Só que se eu parar para pensar, isso aconteceu no golfinho e no tubarão. Ou seja, esses animais sofreram modificações ao longo do tempo que os tornaram mais eficientes em seus próprios ambientes. Se eu estou sofrendo modificações ao longo do tempo, eu estou evoluindo. Tranquilo o que eu Beleza. falei? Tranquilo. Para todo É que eu tava mundo? anotando. Beleza. Ok. Bom, então, se eu estou sofrendo modificações, eu estou mudando, eu estou evoluindo. Essas duas evidências, elas estão diretamente relacionadas a outras duas evidências, que é a irradiação adaptativa ou evolutiva, tá? E a convergência evolutiva ou adaptativa. Convergência. Os nomes estão autoexplicativos, gente? Ou não? Acho que não. Não. Adaptativa. Deixa eu só completar aqui. Ou evolutiva. O que é irradiar? É João que está falando ou Lourenço? Eu, Lourenço. Lourenço. Lourenço, o que é irradiar?
Acho que eu não sei o conceito. Certo, Irradiar é espalhar, certo. beleza? Então, ó, você vai ter uma espécie, igual aquela parada do mamífero que eu falei, né? Uma espécie ancestral, que dela se origina espécies totalmente diferentes. Então, em algum momento, eu tive um mamífero ancestral, por exemplo. O mamífero mais antigo se pressupõe que seja algo muito similar a um roedor. Não era um roedor, tá? Mas deveria ter um padrão corporal muito similar. E a partir desse mamífero ancestral, eu formei primatas, eu formei cetáceos, eu formei equinos, bovinos, etc, etc. Então, a partir de uma espécie ancestral, eu, por meio da evolução, eu irradio para várias outras espécies correlacionadas. O nome disso é irradiação adaptativa, tá? Que é essa ideia que eu falei aqui, ó. Você tinha um ancestral comum de mamífero, e surgiu o equino, surgiu o morcego, a baleia, e por aí foi. Tranquilo? E convergência tá ligado à analogia. É você ter espécies parecidas sem nenhuma relação de parentesco entre eles. É o contrário, tá? É você ter, vamos supor assim, uma espécie, vamos botar uma espécie 1, que é parecida com uma espécie 2, que é parecida com uma espécie 3, mas sem relação de parentesco próximo entre eles. Que é a ideia do tubarão, do golfinho ali. Ok, gente? Ok. Então, a gente vai Professor, relacionar... Pode qual é falar. a diferença entre esse e a anterior, então? Não. O anterior é o como. O posterior é o que. Tipo assim, a Ah, irradiação adaptativa acontece. Acontece graças às homologias. Então, eu relaciono a irradiação com as homologias. É o que explica a irradiação e a homologia. E a convergência? O que explica a convergência é o fenômeno das analogias. Sacou, Davi? entendi. Mais alguma perguntinha por enquanto? Nada? Beleza. Outra evidência da evolução. Embriologia comparada. Desenvolvimento embrionário. Lembra do desenvolvimento embrionário do ano passado? Bem pouco, hein? Você gravou aquelas aulas, assisti, mas já esqueci tudo. Quais são... Lembra nem das fases? Nada, nenhuma fase? Ah, eu lembro que tem. É mórula que fala? Mórula, Ai, blástula, isso aí, bem. gástrula, neurula. Ó, olha uma parada aqui, quer ver? Embriologia. Pô, tá difícil aqui, hein? Comparada. Deixa eu pegar aqui. Potenciais que são tão... São bons, mas são medinhos, mas... Ó, tá bom esse aqui. Olha só, se você compara o desenvolvimento embrionário de diferentes grupos animais, mas que tem alguma correlação,
botar aqui um pouquinho. Olha só, você vai ver, galera, que ó, são todos vertebrados, beleza? A gente só está comparando, todos são cordados vertebrados. Vou botar aqui, ó. Todos são cordados vertebrados. Peixe, anfíbio, réptil, mamífero. Então, é óbvio que existe uma relação de parentesco entre esses grupos de animais, né? E uma coisa que indica isso é essa similaridade do desenvolvimento embrionário. As fases embrionárias são as mesmas, mórula, blastula, gástrula, neurula. E quando você pega os embriões para olhar, você vê várias semelhanças nas diversas fases do desenvolvimento embrionário. Então, isso também indica o quê? Que há uma ancestralidade comum. Tá? Se há uma ancestralidade comum, você já pode pressupor mudanças ao longo do tempo, que é evoluir. Certo? Semelhanças em relação ao desenvolvimento embrionário. Por exemplo, assim, ó, quando você olha a similaridade, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, desse embrião nessa fase, com esse embrião nessa fase, com esse embrião nessa fase. Aí, quando você compara com esse, você vê que esses três primeiros são muito mais parecidos entre si do que esse outro que eu botei a seta. E aí você consegue estabelecer uma relação aí de proximidade evolutiva entre os grupos animais, tá? Uma outra evidência da evolução é a bioquímica. É a bioquímica comparada. Vocês podem me interromper a qualquer momento, hein, gente? Como assim a bioquímica comparada? Por exemplo, não sei se vocês se lembram disso, mas uma forma de classificar os seres vivos é em domínios. Lembra desse nome? Para a classificação de seres vivos? Aham. Por exemplo, vamos fazer um cladograma aqui. Existem 3 domínios. Lembramos quais são? Ó, o nosso domínio é o domínio Eucária. Com esse nome, o domínio Eucária é de quem? Eucariontes. Todos os eucariontes. Quem são os eucariontes? Animais, Animais, plantas, plantas, protozoários, fungos. protistas e fungos. Isso aí. Animais, vegetais, protista, que entra fungo e alga, ou que entra protozoário e alga, e os fungos. Beleza, todos esses são eucariotos. Aí você vai ter um domínio chamado de bactéria. Com esse nome, o que a gente vai incluir aqui? As bactérias, né? Que são procariotos. Mas eu tenho um terceiro domínio, chamado de árquea. Árquea. Pessoal, árquea, as árqueas no passado eram chamadas de arqueobactérias. E eram chamadas de arqueobactérias porque são procariontes. Tá? Também são organismos procariotos. Aí, olha só, galera, reparem que eu não puxei a base aqui da linha da árquea daqui. Eu não puxei daqui. Eu puxei lá do tronco, lá dos eucárias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma árquea
é muito mais próxima da gente, eucarionte, do que outra bactéria que também é procariota. E como é que eu posso afirmar uma parada dessa se as arqueias são procariotas assim como as bactérias são procariotas? Como é que eu justifico isso? Ora, eu justifico isso por meio de bioquímica, tá? Se a gente olhar, ó, o que justificou essa aproximação, né? O RNA ribossômico, muito similar. Mais similar entre eucários e árqueas do que o RNA ribossômico de arquea e bactéria. Então, isso mostra... E por que o RNA é uma boa molécula para fazer isso? Porque o RNA ribossômico, o papel dele é compor o ribossomo. E o ribossomo é responsável pela síntese proteica, o que todo e qualquer ser vivo faz. Então, pressupõe-se que o RNA ribossômico relacionado à síntese de proteína existe desde os primórdios da primeira célula. Então, a gente está falando de uma molécula, de um processo, que participa de um processo que não tem mudança, que não sofre grandes alterações. Então, teoricamente, eu posso deduzir que RNAs ribossômicos não... Como eles vão formar ribossômico, que toda célula produz, e produz sempre do mesmo jeito, eu posso pressupor que são moléculas que tendem a se manter inalteradas ao longo do tempo. Então, quanto mais similaridades eu tiver entre o RNA ribossômico de duas espécies distintas, mais próxima do ponto de vista evolutivo elas serão. Tudo bem ou não? Se puder dar uma repetida. Eu viajei um Posso. pouco ainda. Por exemplo, assim, ó, para eu fazer essa comparação que eu estou fazendo aqui agora, eu tenho que pensar em moléculas envolvidas em processos que não tendem a se modificar. Aí eu peguei aqui um desses processos, que é a síntese proteica. Então, a síntese proteica, seja em quem eu estiver pensando, vai acontecer mais ou menos do mesmo jeito. Então, se a síntese proteica vai acontecer mais ou menos do mesmo jeito, em qualquer forma de vida, tem por que o ribossomo ser diferente? Não. Não tem. Então, comparar RNA ribossômico cabe? Cabe. Porque é uma molécula que não tende a sofrer grandes modificações. Porque o processo em si ele não muda. Quer ver? Pense aí em um processo metabólico que quase todos os seres fazem. Celular, metabólico é celular, né? Pensa aí. O que Respiração celular? Boa, Clara. Respiração celular, boa. Respiração celular, quase todos os seres vão fazer. Então, se quase todos os seres vão fazer, você vai esperar grandes diferenças entre a respiração celular de um fungo, de uma alga, de uma planta, de um humano, de uma célula humana. Você vai esperar alguma diferença? Se o processo é o mesmo? Não. Não. Então, por exemplo, lá na respiração celular, você tem o envolvimento, a participação de proteínas chamadas de citocromos, que fazem aquela cadeia transportadora de elétrons, né? E tal, né? Que estão participando lá da cadeia transportadora de elétrons, da respiração celular. Ora, eu posso comparar, então, os citocromos de diferentes espécies e estabelecer uma relação de parentesco entre eles? Posso. Como que eu faria isso? Por exemplo, assim, peguei o citocromo, vou comparar o citocromo de um porco com o citocromo de um sagui. Beleza? Aí eu vou encontrar que aqui eles vão ter... Estou inventando, tá? Citocromo é uma proteína, certo? Proteína é feita de quê? Aminoácido. Aminoácidos. Então, vamos supor que aqui eu encontrei 10 aminoácidos diferentes entre essas duas proteínas, tá? Aqui. Aí, agora, eu vou comparar a citocromo do sagui, por exemplo,
com a citocromo humana. Aí eu vou encontrar aqui 2 aminoácidos diferentes. O que isso me permite inferir, galera? O sagui, esquecendo que ele é um macaco, né? Esquecendo isso, vocês acham que ele vai ser mais próximo do porco ou humano? Humano. Por quê? Porque o número de diferenças entre uma molécula que não tende a sofrer modificações vai ser menor. Entenderam? Agora foi. Eu consigo inferir que saguis e humanos são mais próximos do ponto de vista evolutivo. Por quê? Porque numa molécula que não tende a sofrer modificações, eu encontro menos diferenças. Quanto menos diferenças, mais correlacionado do ponto de vista evolutivo as duas espécies serão. Deu para entender? Agora sim. Agora foi. Nenhuma perguntinha, nada, ninguém? Ô, Enes, eu queria te pedir um favor, cara. Liberar vocês mais cedo. Por favor, tô quase tendo infarto aqui. Eu já ia parar agora, já, tá? Eu tenho coração, tá bom? Obrigada, Enes. É porque aqui eu só estava esperando fechar as evidências, beleza? Então, aqui a gente fecha a evidência e na próxima aula a gente já começa falando das teorias